E finalmente, depois de 2 semanas sem fazer live, eu regressei. Eu tinha preparado um conteúdo pra gente discutir na primeira semana do Enem, só que não rolou, por quê? Porque eu tava nessa semana de pausa. Mas eu ainda tenho todo o roteirozinho aqui pra gente poder falar hoje em live. A gente vai falar sobre isso, Zailson, eu separei aqui. Eu separei, tipo, tudo, porque eu tenho até o tema da redação do Enem, que a Débora Ladin viu, e eu quero ver em live com vocês. Eu segurei pra não assistir porque eu quero ver em live. Eu lembro que quando eu fiz a pauta falando sobre arte em IA, eu gostei muito da temática roteiro, né? Que tipo, eu separei um roteiro com todo o link, com informações, tudo certinho, no qual a gente discutia, a gente conversava sobre, eu mostrava exemplos, etc. E vocês gostaram muito dessa temática. Então, eu vou fazer isso também. Eu vou pegar com a questão do Enem, eu montei um roteiro, tudo certinho, tudo bonitinho, e a gente vai discutir sobre. Tem mais coisa do primeiro dia comparado com o segundo, porque o primeiro dia realmente foi mais coisa. O segundo dia não tem quase nada. Tem só uma coisa que eu quero falar sobre, que é importante a gente debater. E quando eu tava discutindo com a galera sobre o Enem, eu lembrei de uma parada que rolou comigo muito engraçada. Porque eu tava vendo uma menina, eu não lembro qual história que era em questão, mas eu sei que, tipo, teve um caso de uma menina que eles chegaram pra elas e falou assim, olha, quando você for pro Enem, você tem que levar uma comida. Você tem que levar comida, tá? Tipo, porque você vai ficar muito tempo lá, você tem que levar comida. A menina, beleza. Chegou no dia da prova, a menina levou um pacote de arroz. Literalmente eu. Ou pior que eu também faria algo do tipo, entendeu? E aí, rolou um bagulho comigo. Na minha turma tinha um cara que levou um panetone. Pô, um panetonezinho. E aí, mediante a isso, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo que foi muito engraçado. No qual eu estava de bobeira na minha humilde casa e abriu a opção pra gente fazer pra fazer o Enem, né? Pra você se inscrever, colocar a sua inscrição, sua cidade e tudo mais. Eu estava de boa e fui fazer minha inscrição pro Enem. E apareceu a opção de colocar a cidade. E eu não lembro o que eu fiz, o que eu mexi lá, que na cidade eu coloquei Goiás. Só que, tipo, existe uma cidade aqui onde eu moro, que o nome dela é Cidade de Goiás. Que, inclusive, era a cidade onde... Opa, hidratação. E essa cidade, se eu não me engano, ela é quase 200 quilômetros longe de onde eu moro. Eu confundi a cidade com o estado, porque eu moro no estado de Goiás. Só que eu coloquei cidade de Goiás. E aí, o que aconteceu? Fiz o cadastro errado. Eu tive que ir pra Goiás Velho fazer, né? E na época que eu fiz, era nas 2 semanas. Tipo, era um domingo, era em cada domingo. E aí, eu tive que ir pra Goiás Velho fazer o Enem. Tive que viajar 200 quilômetros praticamente. É uma cidade muito bonita, tirei muitas fotinhas lá. Só que eu quase não aproveitei, porque eu tive que, enfim... Foi triste. Mas enfim, esse é o meu relato, porque eu vacilei sendo uma burra por não ter prestado atenção. Mas, pelo menos, eu não atrasei pra chegar na hora pra fazer a prova. Diferente dessas pessoas que estão nessa thread dos melhores atrasados do Enem. Que basicamente é uma das coisas mais legais que tem. Porque nada melhor do que você não fazer Enem é você ver pessoas que foram atrasadas, que chegaram atrasadas pra fazer o Enem. Primeiro, ela descobrindo que perdeu o horário na hora da entrevista. Nossa, isso aqui é paia. Sabe? Então, sempre que você se atrasa, é um problema dela, porque sabendo disso, a pessoa poderia muito bem sair mais cedo, como eu fiz. Sabendo que a frota é reduzida, que pode ter trânsito. Caraca, ela tentando dar carteira, ela tentando dar uma, né? Tipo, não, porque eu sou melhor que todo mundo e acabou. E aí hoje se atrapalhou? Não, hoje foi tranquilo. Eu saí cedo de casa porque não houvesse nenhum problema. Mas mesmo assim... Não, tranquilo. E você se preparou o ano todinho? O ano todinho. Olá, aqui é a moça da TIM pré-pago. Sou assistente da TIM. Você gostaria de um chip da TIM por 9,99 reais? Agradecemos pela atenção. Mas você sabe que o portão já fechou, né? Eu não sabia. Como assim? E fazer prova da entrevista pra aparecer na TV. O último dilema. Ó, pelo menos ela tá sendo lembrada até agora. Mas como É porque assim, você deve estar tadinha? olhando no fuso horário errado. Ah, é porque tem isso, né? Tipo, os portões fecham no horário de Brasília. Se o seu fuso horário é diferente, você tem que seguir o horário de Brasília, não o seu fuso horário. Pior que eu nem sei se tem como fazer uma segunda chamada, tipo, se tiver uma boa... Eu sei que tem como fazer segunda chamada, mas eu acho que, tipo, é um caso muito específico. É um caso muito sério. Sei lá, tipo, você tava vindo e simplesmente a sua cidade foi destruída. E aí, tipo, ah, não, então você pode fazer a segunda chamada. E aqui tem, fui fumar e perdi o horário. Estudei também.
E faltava 1 minuto no meu celular, custava nada deixar eu entrar. Mesmo com você não entrando nesse dia de prova... Mas ela podia fumar, tipo, dentro da instituição, né, da universidade, porque, tipo, deve ter espaço aberto pra fumar. No segundo você ainda poderia entrar, você vai tentar ainda? Vou sim, com certeza. Tipo assim, eu vou ter que pagar pra fazer a prova, né, amigo? Infelizmente, mas eu vou sim tentar, não custa nada, né? Eu quero estudar, eu pretendo fazer design e fazer teatro, que eu já fiz teatro na UFC. Entendeu? Eu fazia técnica em administração e eu fiz teatro. Entrei pra universidade, entendeu? Pra poder fazer teatro, porque eu gosto. Ô, mas tadinha, mano. Nossa, mas é muito ruim isso, quando, tipo, você chega no horário. Ah, vou sair pra fazer tal coisa, e você perde o horário. Eu ouvi um caso, eu não sei se vai ter aqui, mas, tipo, eu ouvi um caso de um brother que ele chegou, né, antes, assim, pra fazer a prova, numa federal. E a federal é conhecida por ter mico, né, por ter macaquinho, assim, que fica lá. E aí o macaquinho pegou a identidade dele e não devolveu. E aí ele tentava pegar essa identidade e ele não conseguia. Por causa disso ele perdeu a prova, porque a porra do macaco pegou a identidade dele e simplesmente ele não conseguiu pegar de volta. E nessa, o que você faz? Como que você justifica? Ah, professora, eu não consegui vir fazer a primeira prova do Enem porque a porra de um mico-leão que tava aqui na UFG, sei lá, pegou meu RG e não quis me devolver. E aí tem o 3, e eu vou passar nem que seja arrombando as grades. 7,7 milhões de estudantes se inscrevem para a prova do Enem em todo o país. Conseguiram passar pelas grades, Luciano. Muita gente conseguiu entrar no prédio depois do fechamento dos portões. A gente tá vendo uma moça, ela continua insistindo, ela tá tentando entrar no local de prova. A gente deixa ela entrar, ué. Conseguiu, pronto. Lá dentro há muitos seguranças que estão contendo essa estudante, que ficou bastante revoltada por não ter conseguido entrar. Ela chegou atrasada, a gente viu o momento que ela... E eles estão querendo colocar ela de volta? Não coloca ela de volta. Deixa ela sair pelo portão, não empurra de volta. Mano, tadinha. Tipo, em vez de falar, você entrou, então a gente vai te direcionar até a porta de saída. Não, empurraram ela pela grade de novo. A menina se fudeu inteira, pegando no arbusto, se machucando na grade. Os caras simplesmente empurraram ela de novo. Tadinha, não faz isso, irmão. Essa diva perdeu o horário? Sim, mas ganhou uma bolsa e uma faculdade pra fazer o curso. Eu lembro dessa. Essa aqui foi clássica. Não, e o povo tirando foto do sofrimento da pessoa. Vai se fuder. Mais uma aqui. Aqui não, querida. Eu tenho essa imagem. Eu amo essa imagem. Tava nublado e perdi o horário. Os portões vão ser fechados. Quem não chegar até lá, fica do lado de fora. Então, eu perdi o horário porque tá meio nublado hoje e pelo sol eu não consegui ver direito. Aí eu acho que eu perdi. E pelo sol eu não consegui ver direito, porque eu não tenho celular, eu não tenho relógio em casa. O querido caindo e desmaiando. Ah, esse aqui eu lembro. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Gente, isso aqui, essa é o melhor escape que você pode ter de passar uma situação vergonhosa. Porque quando você cai, você tem algumas opções. Ou você pode simplesmente levantar e se limpar, ou você pode ficar rindo no chão, ou você pode simplesmente desmaiar, porque aí o povo não vai rir da sua cara. O pior que teve um dia... Nossa, até hoje eu lembro disso, tadinha da menina. Teve um dia que eu tava na escola ainda, tava no ensino médio. E aí eu sempre chegava alguns minutos antes, né, uns 10 minutinhos, uns 20 minutos antes do portão da escola abrir. E aí a gente ficava na porta, eu ficava com uns amigos meus, a gente ficava esperando. E aí teve um dia, tava eu e um amigo meu escorado na parede, assim, esperando o portão abrir. A gente tava trocando uma ideia. De repente chega um carro. Simplesmente chega um carro, né? A menina para e ela abre a porta. Só que eu não sei o que aconteceu, que ela simplesmente, ela abre a porta e cai no chão. Eu não entendi o que aconteceu. É como se ela tivesse desligado. Ela abriu a porta e pá, caiu no chão. E ela ficou uns 10 segundos parada assim, caída no chão. Eu, obviamente, né, com respeito, mas também pelo fato de ser uma adolescente meio idiota, eu só virei minha cara pra parede e comecei a rir baixo. O meu amigo não. O meu amigo, ele começou a apontar e começou a rir na cara dela. Tipo, ele passou mal de rir. E ela ficou caída no chão por uns 10 segundos. Depois ela levantou como se nada tivesse acontecido e saiu. 8. Moça, por favor, moça. Nossa, essa. Ah, não, é outra. Eu pensei que era 1. Não. Isso aqui eu acho que é fake. Me julguem. Mas com base nas atuações que eu vejo, de acordo com os RPGs de mesa que eu assisto, isso aqui é uma atuação. Isso aqui não é verdadeiro. Tadinho. Não, mas da menina dá dó. Esse aí eu chuto que seja fake.
A música tocando de fundo. Pula, Matheus! Pula, Matheus! Pula, porra! Pula, porra! Pula! Caralho, mano, nem fudendo que essa porra é real. Nem fudendo. Se isso for real, eu sou uma geladeira. Você quer um abraço? Sai. Não! Os senhores não! Esse aí é outro que virou meme, dá pra perceber. Pela forma como ele tá agindo, dá pra perceber. Isso aí, ele não tava atrasado, ele não ia fazer Enem. Ele só falou, porra, hoje é domingo, né? É o Slime Cycle. Aí, na... 8 de 10 pela atuação, porque ele se jogou no chão. Então, merece um pouquinho por ter se jogado. Mas nós temos a grávida atrasada. Isso aqui é real. Isso aqui é real. Isso aqui é real. Isso aqui é real. Parece a minha mãe. Vai que é. Esse aqui foi por pouco. Caralho, já começa como? Matrix, porra. Teve mais um atrasado também. Em Brasília, 4 homens se fantasiaram de Homem-Aranha apenas para acompanhar a entrada dos estudantes na escola. Outro atrasado também foi essa senhora. Uma idosa chegou atrasada e foi impedida de entrar no Enem. Que, inclusive, essa senhora puxa muito pro tema da redação desse ano. Enem, portões fechados, provas começam às 13h30. Estudantes vão responder as questões de línguas, ciências humanas e redação. Fechado. Olha só, é uma senhora. Será que eles vão deixar? Nossa, mano, isso aqui pegou. Gente, por favor, deixa elas entrarem. Ai, tem 15 segundos. Nossa, 15 segundos, cara. 15 segundos. Eu acho isso muito paia. Eu acho que, tipo, tinha que ter um limite de até, sei lá, 1 minuto no máximo, vamos dizer assim. Porque 15 segundos, cara, 15 segundos é muito paia. E isso a gente já puxa pro nosso queridíssimo tema da redação desse ano, que foi um tema maravilhoso, foi um tema incrível, foi um tema que dava pra você debater de forma majestosa. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Tem por que eles colocarem um tema todo complicado assim? Não tem, mas é um tema maravilhoso. Se eu não me engano, eu tenho aqui eu acho que me mandaram os textos motivadores. Aqui, me mandaram, eu pedi pra eles me mandarem. Aqui tem as instruções para redação, tudo normal. Texto 1. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. Eu vi que muita gente se dedicou em falar sobre a questão de cuidados domésticos, mas dava pra falar sobre muita coisa. E aí tem a proposta de redação. A partir da leitura de textos motivadores, com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal de língua portuguesa sobre o tema. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione e organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. E aí aqui tem a opinião da galera sobre... Eu sei que não é muito bom a gente pegar a opinião de Twitter. E aí, Poptime falou um pouquinho. O tema foi anunciado pelo INEP e traz à tona uma discussão relevante sobre as questões de gênero e desigualdade no mercado de trabalho e no ambiente doméstico. E aqui tem um link com mais informações. E aí tem o Lucas com seus comentários pertinentes. Eu não sei como que ele existe, mas eu quebro os comentários dele. E aqui o poderoso Jefinho deu uma ideia também. 2 filmes que pensei que poderiam muito bem ser citados na redação do Enem. Que Horas Ela Volta e A Cor Púrpura. Eu nunca assisti A Cor Púrpura, mas Que Horas Ela Volta ele daria uma ótima temática pra gente utilizar no tema da redação. Achei o enunciado complicadíssimo, embaralhou a minha mente. Eu já teria desistido. Tem Histórias Cruzadas também. Histórias Cruzadas eu nunca assisti, mas já ouvi falar. Esse é um tema que vai empurrar o Enem Sitters a pensar criativamente sobre o seu ambiente e trazer suas experiências em primeira mão. Essa é uma ótima maneira de pensar fora da caixa. O Dr. Clayton falou, estão falando por aí que não saiu o tema. Vixe. Esse desafio deve incluir questões como distribuição desigual de responsabilidade doméstica, falta de reconhecimento. Conhecimento é poder. Citei a Luísa Sonza. E tem aqui, né,
uma discussão básica sobre o tema que eu achei impertinente a gente falar sobre. E a União Nacional dos Estudantes falou. O tema da redação é Desafios para o enfrentamento da visibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Ótimo tema para discutirmos as mulheres que são mães e trabalham e vivem uma tripla jornada no nosso país. E aqui ele fala, dá pra citar o filme Que Horas Ela Volta. Podemos simplificar isso, mas foi muito bom. Dá pra citar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, na questão da tia Anastácia. É um bom exemplo. Não há álcool em gel suficiente que limpe as mãos de quem votou. Que é isso? Ai, que droga, eu esqueci que só o Twitter. Inclusive, muita gente fala que o governo, ele libera alguns shades, assim, né? Algumas mensagens subliminares pra falar sobre o verdadeiro tema da redação. E aí, pelo que parece, saiu uma notícia em maio no site do PT falando sobre isso. Porque o povo fala, geralmente o governo ele dá algum shade sobre qual é o tema da redação. E aí o PT lançou essa notícia. Mulheres são as principais vítimas do trabalho invisível de cuidado. Pesquisa da Oxfam revela que mulheres e meninas estão gastando 4,6 trilhões de horas de trabalho de cuidado não remunerado todos os anos. Mas enfim, o tema da redação foi muito bom. E um dos eventos que acontece no Enem, que muita gente espera sobre, e da mesma forma que a gente espera no momento em que eles revelam os novos candidatos para participar do BBB, ou os novos candidatos à presidência do Brasil, a gente tem também a manifestação da nossa querida Débora Aladim. Eu achei do Enem 2023. Bora lá. E como sempre, eu vou começar falando da redação e como sempre, tudo que eu vou falar aqui são opiniões tiradas diretamente da minha bunda, que você pode discordar, você pode concordar, é o que eu acho. Exatamente. A verdade dela não é verdade absoluta, então é o que ela falar, é basicamente a opinião dela. Se você concorda, beleza. Se você não concorda, beleza também, diretamente do meu cu. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado legal os livros pela organizados mulher por cor. Brasil. Então, gente, bonitinho, né? Eu gostei do tema. Maravilhoso. O tema tá fácil? Não, nunca. É porque ela sempre fala, né, que ela não gostou do tema. Sempre, sempre. Nunca é fácil. O tema nunca é fácil. Mas esse é um tema possível. Esse tema não é um tema evidente a ponto... É, exatamente. É um tema possível. É um tema, tipo, muito presente. Igual a gente falar sobre os desafios para o enfrentamento. Se eu não me engano, eu acho que quando eu fiz Enem, falava sobre os desafios do enfrentamento de pessoas com deficiência auditiva. Se eu não me engano, era esse. Caiu esse. Esse não é um tema muito presente para uma pessoa como eu. Eu não tenho deficiência auditiva. Então, isso não faz parte de mim. Eu discutir sobre essas questões é um pouquinho complicado. Agora, esse tema é um tema presente para todo mundo, entendeu? Se você é um filho e você vê a sua mãe trabalhando em casa, você tem um exemplo para poder dissertar. Se você é pai de família e vê a sua esposa trabalhando em casa, é um tema que você pode dissertar. Se você é uma mulher, você também pode falar sobre isso, entendeu? Então, tipo, é um tema muito interessante e muito mais abrangente. Ponto de muita gente ter acertado, de muita gente já ter adivinhado antes, do aluno já ter passado o ano estudando, mas também não é um tema que tá muito distante da realidade de quem faz o Enem, comparado com temas, por exemplo, acesso à cidadania, manipulação do usuário por meio do controle de dados, que é assim, ó, dedo no cu e gritaria. Eu vou ter que elogiar o texto motivador. Meu Deus, olha o tamanho dessa prova. Ela era desse tamanho? Na época que eu fiz, ela não era enorme assim, não. A porra de um papel A5, o que é isso? Perfeito. O texto motivador 1 explica de uma linguagem simples. Maravilhoso. O texto 1. Essa coisa do trabalho não remunerado, o que é o cuidado e como que isso cai sobre as mulheres. Então, perfeito. Mesmo se o tema da redação ficasse um pouco ambíguo, ficasse um pouco difícil pra você entender, ainda assim você tinha esse primeiro texto motivacional, não sei como fala, no qual esse texto, ele explicava perfeitamente o que era o tema. Ele dava o exemplo perfeito sobre a questão do tema, porque ele não falava somente de cuidados domésticos, ele falava também sobre o cuidado com o idoso, ele falava também sobre tudo, entendeu? Sobre o fato de questão de gerar filhos e tudo mais. Nada melhor do que o texto explica tudo. Pois é, maravilhoso. O texto 2 dá um dado estatístico que dá pra gente usar na redação, gostei disso também. O texto 3, desnecessário, achei ele que não adiciona nada, é só o que todo mundo já sabe. Mas o texto 4 me irritou porque ele joga uma semente e foge. Porque o texto 4 fala que o Brasil e os países no geral têm que repensar os seus sistemas de atenção. Ele meio que joga ele meio que joga, tipo, a proposta de intervenção, né? Tipo, como você resolveria isso? Meio que joga, entendeu? Ele te dá, tipo, uma ideiazinha na cabeça pra falar, isso aqui, é o final da redação. E aí, o que você vai fazer? E quais são esses sistemas
temas de atenção. Então eu adoraria que tivesse exemplificado melhor outros países nos quais funciona, porque aí ia dar boas ideias pra gente fazer propostas de intervenção. Porque eu sinto que esse tema é muito relevante, é um tema muito importante. Eu adorei que caiu isso na redação, porque, gente, é o que a Silvia Federici fala nesse livro aqui. O que vocês chamam de amor... Eu vi uma pessoa compartilhando uma foto dela. O que chamam de amor é trabalho não pago. Essa é uma ótima citação. Perfeito. Inclusive, eu não sei... Vamos, porque faz muito tempo que eu não faço redação, mas será que se eu citar a frase quando eu morrer vocês vão dar valor pelo que eu faço, quando eu tô viva ninguém se importa com o meu trabalho, mas quando eu morrer eu quero ver, porque tipo, toda mãe fala isso, não fala? Quero ver quando eu for embora, quero ver se eu sumir, se vocês vão conseguir ter roupa lavada, se vocês vão conseguir ter a casa limpa, comida na mesa. Na verdade é trabalho não remunerado. Esse tema é pertinente de um nível extraordinário. Eu gostei muito dele, só que ele abre margem para tangenciamento. Porque você pode falar, por exemplo, de... O problema é você tangenciar esse tema. Esse é o principal problema, porque fuga do tema zera a redação. O problema é esse. Mulheres que cuidam de seus filhos que às vezes podem ter alguma deficiência, alguma necessidade especial. A gente pode falar de como que cai para as mulheres cuidar dos idosos das suas famílias. A gente pode falar como que cai para as mulheres fazer todos os afazeres domésticos, porque assim, as mulheres estão sobrecarregadas. Dá pra gente falar sobre isso em muitos aspectos. Sim. Então, é possível que muitos alunos percam pontos por tangenciar o tema, mas, ao mesmo tempo, eu acho difícil de zerar. E outra coisa... É meio impossível de zerar porque é um tema muito abrangente. Só o fato de você citar o trabalho que uma mãe faz dentro de casa, você não vai zerar essa redação, entendeu? Esse tema, ele é fácil de problematizar, porque já tá óbvio, né? As mulheres trabalham horrores e não são valorizadas, não são remuneradas. Entretanto, a origem desse problema é uma coisa muito profunda. Porque você pode cair tanto em machismo, sociedade patriarcal, até mesmo desigualdade social. Desigualdade social, capitalismo, como o Velita citou aqui pra gente. As mulheres pobres, elas sofrem muito mais, as mulheres sofrem mais que os homens. Então, é uma questão de gênero, é uma questão de classe, é uma questão de etnia. Questão cultural, é muita coisa. Esse problema, né? O meu veredito é que eu gostei do tema da redação. Eu realmente gostei do tema da redação. Mas é um tema bom, é um tema maravilhoso. Esse tema da redação foi um tema maravilhoso. Você só zerava essa redação se você for uma pessoa ruim. Se você for uma pessoa que, tipo, que acha que mulher, tipo, não deveria existir. É uma pessoa completamente redpilada. Aquelas pessoas que falam que mulheres não deveriam existir, que essa é a obrigação das mulheres sim, e tudo mais. E foda-se, entendeu? Tipo, qualquer ser humano pensante vai olhar pra esse tema da redação e falar, pô, verdade, né? Porra, até minha mãe que faz uma parada lá, fica cuidando de casa. Porra, minha avó, né, que cuidava do... Porra, minha tia que cuida do meu avô, tipo, já de idade, assim. Porra, a amiga da minha mãe, que ela tem um filho, e esse filho, ele faz parte do espectro autista, ela tem que ficar cuidando dele. Porra, a minha professora, porra, isso. Mano, é muito fácil de você, tipo, achar exemplos sobre esse tema. E você zerar a redação é só se você for uma pessoa muito fodida, ao ponto, tipo, de realmente flertar com a misoginia. O meu único medo é tangenciar, né? Você dar uma escapadinha ali do tema. É um tema bom, mas nunca é fácil. O tema do Enem nunca é um tema fácil de você debater, porque ele é bem óbvio, só que a redação do Enem não quer que você, tipo, fala, realmente, mulheres passam por dificuldades em casa. Não, ele quer que você discorra sobre isso, ele quer que você apresente uma proposta de intervenção. Você tem que construir a sua redação pra chegar no momento pra você mostrar, você mostra o problema e você resolve esse problema. Inclusive, um dos grandes erros que a galera comete ao fazer a redação do Enem é apresentar muitos problemas e não resolver eles. Então, tipo, você tem que escolher um problema, você tem que falar sobre esse problema e você tem que resolver esse problema. E a galera esquece de fazer isso. A galera joga tanto problema, tanta informação, que aí, resolve tem esse caso aqui, o problema A. Tá, mas e o problema B e o problema C? O que a gente faz com ele? Entendeu? Então tem essas questões. Nunca é fácil, mas esse é um tema possível. Não vou nem falar que é de boas. É um tema possível. É um tema tema fazível e é um tema muito relevante. E eu gostaria de eleger esse Enem como o Enem das mulheres. Porque, minha gente, eu não mexi na prova de linguagens, né? Bora, meninas, mulheres! Mas na prova de ciências humanas, eu contei pelo menos 7 questões que diziam respeito aos direitos das mulheres, à luta das mulheres, mulheres importantes da história.
O Enem está realmente focado na questão de gênero. Realmente é um tema relevante, é um tema bom. E aqui, olha na minha cara, se você tiver um problema, se pra você é ruim... Eu vi esse vídeo. A questão dos direitos das mulheres que estão literalmente cuidando da população e não sendo valorizadas por causa disso. Se você acha ruim disso ser colocado no Enem e virar uma pauta pro Brasil inteiro, você é uma pessoa horrível. Tá? Vomita sua alma e joga ela no lixo, porque você tá podre por dentro. Eu sei que muita gente reclama, porque o Enem foca muito em pautas sociais, etc. Gente, mas nós não vivemos numa sociedade. É importante o Enem focar em pautas sociais, porque a gente vive numa sociedade. E nosso papel como cidadão em uma sociedade é ser útil pra ela. Não é majoritariamente composto por mulheres? Então por que uma pauta social sobre... Se eu não me engano, eu acho que 51% da população é composta de mulheres. Mulheres não é relevante pra colocar no tema do Enem? E agora vamos começar a falar sobre a prova de ciências humanas, porque é onde eu tenho algumas críticas, algumas situações que me estressam bastante. Habla, Kinga. Finalmente tivemos o retorno de alguns assuntos que há muito tempo não caíam no Enem. Principalmente, vou estar aqui aplaudindo. Cadê a Revolução Industrial? Todo mundo fala, no Enem vai cair Revolução Industrial. Confia. Duas questões sobre ditadura militar. Então eu tô vendo um retorno de desse jeitinho, Trinity. Mas o que me irrita, e eu vou ser muito honesta com vocês, é porque, lendo a prova, eu consigo ver claramente quando uma questão é de geografia e eu consigo ver claramente quando uma questão é de filosofia e de sociologia. Mas quando a questão era pra ser de história, ela tá tão misturada com outras coisas que fica perdido. Exato. O que me irrita é, nesse ano e nos últimos anos, a gente teve muitas questões do Enem em que a história era um contexto, mas não era o assunto da questão. O que eu quero dizer com isso? A gente teve várias questões nos quais a questão, ela tem um contexto histórico, ela parece de história, mas no final das contas, ela é só uma questão de interpretação. Por exemplo, aquela questão que fala... Realmente, ele deu toda uma história, mas tipo, só pra falar, o texto diz o quê? Isso que foi a Revolução Francesa, um padre ficou escondido em algum lugar. Essa questão era basicamente uma interpretação sobre uma menina que recebeu acesso à educação e por causa disso, ela não se submeteu aos padrões de conduta da época. Então, tipo assim, não é uma questão sobre Revolução Francesa. Ela se passa na Revolução Francesa, mas não tem nada a ver. Ela usa a história como contexto, mas na real não é uma questão de história. É uma questão de interpretação. Não estou reclamando. Não quero uma prova... Aliás, eu estou reclamando sim. Mas não quero uma prova conteudista. Mas é porque, se tá tão claro quando uma questão é de filosofia e de geografia, vamos deixar as de história também com mais carinha de história. Nossa, mas a qualidade foi pra casa do caralho. Tá lá estudando, que tá lá fazendo simulado loucamente, que tá preparado pra fazer questão de história mesmo, sabe? Aquela questão só pra quem estudou, pra quem leu a apostila. A gente gosta dessas questões. Eu não tô falando isso pra ganhar engajamento, porque eu sei que vocês gostam de me ver xingando, mas até agora eu não tô xingando. Eu tô bem passiva, eu tô bem... Não é? Mas assim... Não consigo ler nada. Tem muita cara de geografia, por que as de história não podem ter cara de história também? Ó, opinião da minha bunda. Fiquem à vontade pra discordar, mas é a minha opinião. Outro momento que todo ano eu faço aqui com vocês é um momento eu avisei, porque sempre, todo ano eu aviso. Cai questão de escravidão, tivemos 2 questões de escravidão. Questões sobre patrimônio, conservação das tradições, tivemos 3 questões sobre isso. Cultura indígena, tivemos questão sobre isso. Bom, filha casador, políticos, a gente teve. E realmente, pessoal, esse Enem foi o Enem das mulheres, tá? A gente teve recorde de... Bora, meninas! Mulheres importantes da história que acabaram sendo apagadas. O que eu acho que tá acontecendo na real mesmo é que nos últimos anos o Enem tava dando uma queda enorme, né? A gente teve os menores Enems da história. Mas a gente teve a questão também da pandemia, né? A pandemia serviu pra, tipo, evitar que muitas pessoas não fizessem o Enem. A quantidade de pessoas que desistiram do Enem por causa da pandemia foi muito grande. Porque tava tendo um ensino EAD e, tipo, tava nessa ideia, porque o estudo é EAD e o estudo presencial é diferente. Então, realmente faz sentido ter esse desfalque, tá ligado? Teve aí uma taxa de desistência enorme. Nunca antes o vestibulando foi tão humilhado quanto nesses últimos anos. Pelo amor de Deus. O que eu acho é que simplesmente o governo tá tentando voltar atrás e tornar novamente a universidade, o ensino superior, um sonho para as pessoas. Porque atualmente a gente tem muita interpretação de que, tipo, não importa se eu tenho um diploma, eu não vou conseguir trabalhar na área. Porque, tipo, hoje em dia a gente tá tendo essa impressão. Eu não vou falar com veracidade porque eu não estudo mercado de trabalho nem tudo mais. Mas hoje em dia a gente tá tendo a impressão, assim, né, baseado na minha opinião, a gente tem a interpretação de que o mercado de trabalho, ele
não importa se você tem um ensino superior, se você tem uma pós-graduação, porque a gente vê gente formada trabalhando de Uber. Pelo simples fato de que não tem vaga, e as poucas que tem, eles estão exigindo muito, por um valor muito baixo, e as boas vagas de trabalho, geralmente elas estão voltadas para pessoas que possuem contatos, né? Que possuem o famoso QI, o quem indica. Porque nos últimos suave? anos, Não, beleza. últimos governos e tudo mais, o ensino superior, a universidade deixou de ser uma possibilidade, deixou de ser um sonho, deixou de ser uma garantia de futuro melhor, deixou de ser uma garantia de emprego. As pessoas estão perdendo a esperança na educação pública. Claro que a gente pode entrar naquela discussão de que isso não é um acidente, isso na verdade é um projeto, isso na verdade é um planejamento. Tem essa questão que a gente pode discutir, mas eu não vou discutir sobre isso aqui agora. O que eu acho, e eu espero que aconteça, é que realmente um foco maior seja dado na educação, para que o Enem volte a ser o que era, para que as pessoas voltem a ter esperança, para que as pessoas voltem a sonhar em fazer universidade pública, porque é o que eu espero não só como uma pessoa que literalmente ganha o seu sustento com o Enem, com o vestibular no geral, mas como cidadã, né, gente, porque é muito triste ver, desde a época, eu trabalho com isso há quase 10 anos, né, minha gente, então é muito difícil ver que eu já trabalhei, já fiz Enem, né, o Enem que eu fiz foi um Enem que 7 milhões de pessoas fizeram, e hoje em dia nem 4 milhões de pessoas fazem. Enem 2023 retoma crescimento no número de participantes e registra 3,9 milhões de inscrições. Então é muito triste ver a decadência que o Enem, que o INEP tem passado, e o que eu acho que está acontecendo, que vai acontecer, que eu estou com esperança que vai acontecer, e eu estarei de olho para que aconteça, é que o governo vai tentar dar aquele incentivo para que as pessoas voltem a sonhar, para que o Enem volte a ser a porta para um futuro melhor, porque durante um tempo não era mais. Então, assim, realmente, eu estou com esperança. Essa prova já achei melhor do que a prova do ano passado. Não é uma prova fácil. Não lembro da prova do ano passado. Não é fácil. E você que acabou de fazer a prova, você que tá desesperançoso, que tá com medo de ter errado muita coisa, relaxa. Não se desespere. Não acho que só não, você vergonha. Não acho que só você teve branco na hora da prova. Não desista de fazer a prova de semana que vem. Pode ter um notão te esperando lá depois. Então, não deixem de fazer a prova da semana que vem. Não desista do sonho da universidade pública. Não desista do sonho do SISU. Não desista do sonho de fazer um curso superior, tá? Esse é o meu apelo aqui, não só como pessoa que vive disso, mas também como ser humano, como uma pessoa que realmente acredita, que leu, que tem uma porra aqui da pedagogia, do oprimido mulher em cima da cabeceira da cama, sabe? Então, eu posso também. É isso. Sintam-se à vontade para discordar de mim. Deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários, porque eu gosto muito de ler, gosto muito de acompanhar. Semana que vem tem mais prova, né? Boa sorte, boa prova para todos vocês aí que vão continuar fazendo o Enem. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem os vídeos, por acompanharem meu trabalho, por ver esse vídeo até o final. E é isso. Muito legal. Um beijo. E esse foi o dia 1 de Enem. Uma redação com um tema muito interessante, muito bom, mas que ainda assim poderia ser tangenciado. Foi uma prova com as vertentes mais voltadas para mulheres e tudo mais. Eu não acompanhei muito das questões em si. Eu não posso falar muito das questões em si, pelo fato de que, primeiramente, eu não sou pedagoga e eu não entendo muito, não sou historiadora, não sou formada em licenciatura, então eu não posso opinar muito sobre. Mas em questão da redação do Enem, como uma estudante, como uma pessoa que faz provas do Enem, posso garantir que foi um tema muito interessante, um tema muito bom para ser debatido. No dia 2 não teve muita coisa interessante. A única coisa que eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre, da questão problemática que teve no Enem. Foi uma questão bem problemática. Se eu não me engano, foi numa questão da prova de exata. Não, mas essa questão da caricatura e teor racista foi bem paia. Como que alguém deixa uma questão dessa passar? Pois é, cara. Basicamente, essa questão. As características culturais variam de povo para povo. A notícia de um povo que possui a forma de contar diferente das nossas, como indicado no quadrinho a seguir. E aí tem a representação de cada um contando. Segundo o padrão de contagem indicado na figura, as representações dos números 5 e 7 nessa cultura devem ser, respectivamente, totalmente, caricata. Então, tipo, é uma questão bem problemática, se você olhar. Sabe o que é pior? Eu vi um cara falando que esse idioma existe real. É de um pessoal da região da Austrália. Tipo, só 1000 pessoas falam esse idioma. Eu acho que aqui, se eu não me engano, ele deixou o take falando sobre isso. Mas é porque a pessoa, tipo, ela é formada em letras, se eu não me engano. E ela, tipo, teve um take no qual ela falou sobre essa língua e tudo mais. Mas ainda assim, foi o erro, porque utilizaram uma imagem caricata. E além de utilizar a imagem caricata, eles não deram contexto
Porque, realmente, isso pode ser uma linguagem utilizada por um povo lá, se eu não me engano, é da Austrália, né? Um povo específico. Mas além de ser caricato, não deu o contexto dessa questão. Então, tipo, não tem como as pessoas saberem disso, porque é algo que é bem específico. Só 1000 pessoas falam essa língua. Então, como que, tipo, uma pessoa comum que tá vivendo a vida dela, assim, que não estuda letras, que não tem nada a ver com isso, vai saber dessas informações, entendeu? Então, faltou informação deles de falarem que isso é de um povo, que é de uma cultura, que vem de tal lugar e tudo mais. Principalmente o fato de utilizarem imagens caricatas e imagens com teor racista pra representar isso. Eles poderiam muito bem falar, não, mas é porque realmente tem esse povo que fala isso. Ok, mas primeiramente você não mostrou isso, você não especificou, você falou as características culturais variam de povos pra povos. Você não falou, existe uma civilização, existe uma cultura, existe um povo que fala isso e tudo mais. O problema é essa imagem caricata deles, entendeu? Faltou a curadoria dar uma olhadinha. Agora que eu vi, ficou bonita as suas unhas? Obrigada. Eu não vou mostrar muito elas, porque na semana passada eu acabei machucando as minhas cutículas. Eu ficava comendo muito assim, e eu acabei machucando muito, então vários dos meus dedos estão muito machucados por isso. Inclusive foi uma tortura fazer a unha, porque eu passava esmalte, passava acetona e doía pra caralho. Então, mas pelo menos elas ficaram bonitinhas. Acho que eu consegui falar tudo o que eu queria falar na live de hoje. A gente conseguiu falar todos os temas. Eu fiz uma pauta, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Eu fiz tudo certinho, tudo bonitinho. Todas as informações que eu queria falar, todos os links. Um TikTok. O Trinity acabou de resgatar um TikTok. Deixa eu ver aqui qual que é. Ai, eu amo esse vídeo. Ele é muito engraçado. Você acertou.